Pessoal, eu vou fazer então o resumo da live do dia 29 de maio de 2023. O tema é zonas azuis, locais onde se vive muito e com boa saúde. Bom, essas zonas azuis são áreas que foram descobertas pelos cientistas em decorrência da alta longevidade. Lugares que tinham muitos idosos saudáveis, geralmente centenários. E de algumas décadas para cá, as pessoas, os cientistas começaram a estudar os motivos pelos quais essas pessoas viviam tanto. Qual seria o segredo de um centenário ainda pastoreando suas ovelhas, tendo total autonomia? E então foram muitas as pesquisas e hoje a gente está aí se baseando muito nessas zonas azuis para o desenvolvimento da medicina do estilo de vida. Então, quando a gente fala sobre aquelas mudanças de hábitos de vida que são importantes para viver mais e melhor, para ter uma saúde adequada, uma das principais bases para isso são o meio, o modo de vida das pessoas nas zonas azuis. Tá? Atualmente nós temos 5 principais zonas azuis. A gente tem Icária, na Grécia, Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Loma Linda, nos Estados Unidos, e Nicoya, na Costa Rica. Tá? Cada uma dessas áreas tem as suas próprias particularidades, mas existe o chamado os 9 poderes. São 9 características em comum que esses lugares têm e que, então, estariam relacionados à capacidade de viver muito mais e com muito mais saúde. Então, na live a gente vai discutir com mais profundidade, mas aqui no resumo eu vou falar quais são esses 9 fatores protetores que estão presentes nas zonas azuis. Então, primeiro, mexa-se naturalmente. É claro que a gente pede, e isso é muito importante, para que vocês façam atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Mas nessas zonas azuis, esses centenários nunca se preocuparam com o exercício físico propriamente dito. Na verdade, é que eles viviam em um local, em circunstâncias que exigiam que eles se movimentassem. Se a gente imaginar um pastor de ovelha lá na Sardenha, que é uma área bastante irregular, uma região montanhosa, então a pessoa tinha que se mexer, andar para lá e para cá, E então as pessoas das zonas azuis, elas se mexiam naturalmente. Isso é algo que foi piorando muito com o passar do tempo, porque a tecnologia nos oferece as condições para resolver quase tudo parado. Você pega um elevador, você usa o controle remoto da televisão, você tem um carro para ir até a esquina. Então, a evolução tecnológica humana, ela foi tirando essa grande vantagem que é se movimentar naturalmente. Então, isso é algo para aprender, algo que nós temos que começar a mudar no dia a dia. Lógico que o exercício físico é fundamental, mas movimentar-se para resolver as suas coisas no dia a dia, e isso se tornando um hábito, sendo algo consistente, é um fator protetor, é um fator que certamente vai te proteger contra doenças. Os pesquisadores atuais, eles dizem que o sentar-se é o novo fumar. Ou seja, o indivíduo que fica sentado ali o tempo todo trabalhando, ou chega em casa e continua sentado vendo televisão, ele vai destruindo a saúde. Então, o sentar-se é o novo fumar.
né? Os malefícios que o cigarro produzia até alguns anos atrás em quantidade muito grande, porque hoje, felizmente, o número de fumantes diminuiu. Hoje isso acontece pela inatividade física, tá? Então, dos 9 poderes, esse é o primeiro. O segundo poder é ter propósito. Isso é fundamental. É uma característica dessas populações de zonas azuis, né? Os indivíduos têm a necessidade de estar sempre com um determinado objetivo, né? As pessoas acordam e já têm um objetivo, mesmo sendo muito idosos, né? O objetivo, quando a gente é mais jovem, podem ser objetivos, propósitos de longo prazo. À medida que os anos vão passando, a gente faz propósitos de mais curto prazo. Mas nas zonas azuis é muito comum essas pessoas encontrarem o propósito agindo dentro da comunidade, ajudando as outras pessoas da comunidade. Então, ter propósito, ter objetivo, isso é fundamental para a gente manter a saúde. A gente tem que acordar de manhã e pensar, puxa, hoje eu vou fazer isso, porque o meu objetivo a ser atingido é tal. E eu vou trabalhar de acordo com as condições para eu atingir um objetivo. Então, objetivo, propósito é o poder número 2, né? Quando você chega numa fase da vida em que você não tem mais propósito, isso geralmente traz depressão, traz ansiedade e traz múltiplas doenças orgânicas também. O poder 3, desacelere. Nas zonas azuis, essas pessoas acham tempo para relaxar, para ficar com a família, para ter, obviamente, o contato com a natureza. Nessas zonas azuis, isso é uma das características, né? É o fato deles terem um contato muito próximo com a natureza. Então, isso é fundamental, né? Desacelerar, relaxar, desenvolver técnicas de meditação. Então, esse poder é muito importante. Desacelerar. Quarto poder, regra dos 80%. Isso é bem característico de Okinawa, no Japão. Eles seguem um mantra confuciano de 2.500 anos atrás, que pede para que as pessoas comam até conseguir encher 80% do seu estômago, ou seja, o ideal é nós pararmos de comer, nós pararmos de nos alimentar antes da saciedade chegar. O ideal é sair da mesa sempre com aquela sensação de que poderia ter comido um pouco mais. Isso é uma regra muito importante, né, que é praticado há tanto tempo aí em Okinawa, no Japão, e a Prêmio Nobel de Medicina recente a doutora Elizabeth Blackburn, que estudou os telômeros, ela conseguiu mostrar isso também, que comer menos está relacionado a um tamanho maior dos telômeros, que são estruturas que ficam ali nas extremidades dos cromossomos, e quanto maior o tamanho dos telômeros, maior a capacidade de regeneração celular. Isso significa que é muito importante a gente fazer de tudo para ter telômeros maiores. Uma das formas de aumentarmos o tamanho do nosso telômero é reduzir a quantidade que se come no dia a dia. Comer menos, telômero maior, maior capacidade de regeneração celular. Bom, regra número 5. O consumo de vegetais, tá? Principalmente as leguminosas. Nesses locais de zonas azuis, eles comem muito feijão, soja, lentilha e comem pouca carne. A carne, principalmente a carne bovina, é pouco ingerida. Então, isso é um poder, né? E os estudos mostram isso com frequência, que a nossa alimentação ela deve realmente ser à base de vegetais, de grãos integrais,
e menos de carboidratos de alto índice glicêmico, né? Já visto que a maior parte das doenças tem relação com aumento da resistência da célula à insulina. Então, o consumo do açúcar, das massas, das farinhas processadas, isso aumenta a glicose, faz aumentar a insulina. A insulina é um fator que leva o organismo a reservar energia em forma de gordura. Então, isso significa que quanto mais açúcar, quanto mais farinha branca a gente ingere, mais insulina a gente produz, mais gordura é acumulada, é reservada no nosso organismo, principalmente nos órgãos abdominais. E aí, naquela barriguinha, existe uma produção intensa de interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, que está relacionada a múltiplas doenças. Então, o açúcar, farinha branca, a gente precisa reduzir muito na nossa alimentação. Ela tem que ter realmente por base os vegetais e os grãos integrais. Número 6 é colocado no Power 9, tem que tomar muito cuidado, né? Está colocado aí entre os 9 poderes, é o vinho. Os consumidores moderados de vinho, eles tendem a viver mais que os abstêmios, que é aqueles que não bebem nada. Só que a quantidade é o segredo, né? Esses centenários, eles consomem pouco vinho. Então, 1 taça, 2 taças no máximo por dia. E parece que o importante é essa regularidade no uso. Tomar 1 taça todo dia faz bem, mas se você deixar para tomar 10, 14 taças no final de semana, faz mal, você faz uma sobrecarga orgânica. Então, o ideal, se a gente vai consumir o vinho, de preferência o vinho tinto, que é rico em flavonoides, em resveratrol, que tem ação antioxidante, até anti-inflamatória, que seja 1 taça de vinho tinto diariamente. Isso parece fazer bem, segundo os estudos mais atuais, tá? Existem muitas controvérsias, porque eu já vi alguns estudos também desaconselhando o uso do álcool, mesmo em pequena quantidade. Mas parece que os centenários das zonas azuis mostram para a gente que o vinho pode ser mesmo algo bom para a saúde se consumido de forma moderada, em pequenas quantidades. Bom, o poder número 7, eles colocam como a tribo certa, né? Que é você se relacionar com pessoas que você gosta, se juntar com pessoas que você gosta. Em Okinawa, no Japão, tem uma característica muito interessante. Eles formam os moais, que são grupos de 5 amigos. Eles formam esses grupos ainda na infância e eles ficam juntos, eles se apoiam por uma vida inteira. Muito interessante isso, né? Então, isso traz uma segurança, porque ali você tem os seus amigos com os quais você pode contar e se reunir com esses amigos é sempre algo muito agradável. Número 6, desculpa, número 7 foi, né? Número 8. Número 8, comunidade. Então, é outra característica das zonas azuis, uma rica socialização. As pessoas se socializam, as pessoas são ativas nas suas comunidades. Então, isso é importante, né? A gente não pode se isolar. Na verdade, a gente precisa se relacionar. O cérebro ele funciona muito melhor quando a gente se socializa. É uma forma de manter as conexões neuronais ativas. Então, a socialização é um poder também aí das zonas azuis. E o 9, eles colocam como os queridos primeiros. O que significa isso? Os centenários das zonas azuis, eles colocam sempre a família em primeiro lugar e eles doam muito tempo e amor aos filhos. Isso é muito importante. Por quê? Porque esses filhos tendem a depois não abandonar os pais.
Então, uma característica dessas comunidades é que os idosos são mantidos por perto, são mantidos ali juntos à família. Raramente ou quase nunca eles são institucionalizados. Então, foram ótimos pais e os filhos acabam segurando e utilizando esses idosos, principalmente porque eles são saudáveis. Então, esses idosos, eles agregam a família. Por quê? Porque eles têm mais experiência, eles têm mais conhecimentos e eles são muito respeitados nessas zonas azuis. Tá certo? Então, esses são os 9 poderes, gente. Infelizmente, como a tecnologia, como a evolução, como a urbanização vai avançando, né? Vai chegando a tal da evolução, nessas áreas, como por exemplo a Sardenha. Sardenha, que tinha uma quantidade enorme ali de centenários, essa geração de agora já não deve viver tanto tempo quanto os seus antepassados. Por quê? Porque a Sardenha era um local de difícil acesso. Então ali as pessoas tinham que se virar, né? Se movimentar, comer as plantas ali da região que eles produziam. Mas com o passar do tempo as estradas foram chegando e hoje dá para ter acesso facilmente à Sardenha e, segundo um livro que eu estou lendo, muito interessante, do Dan Buettner, que se chama Zonas Azuis, ele diz que lá chegaram então as lanchonetes, os fast foods, né, os mercados com os enlatados, com os ultraprocessados, e isso traz facilidade. Então, as pessoas deixam de comer aquelas coisas mais saudáveis e compram ali pronto, comem fast food. Então, as gerações atuais tendem a não ter tamanha expectativa de vida, algo muito triste. Então, a tal da tecnologia, né, a tal da urbanização, do progresso, na verdade, atrapalhou muito a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, enfim, nós aprendemos, nós sabemos, a ciência mostrou que o jeito mais primitivo de se viver é o melhor, então a gente precisa desembalar menos e a gente precisa descascar mais, a gente precisa ter tempo para fazer a nossa própria comida, que seja uma comida de qualidade, baseada em vegetais, que a gente consiga vegetais orgânicos. É caro, bem, mas hoje a gente acha, aqui na nossa região, por exemplo, a gente acha muitas pessoas que estão plantando as suas hortas para vender. Então é fácil você encontrar fontes de vegetais de boa qualidade, por preços acessíveis. Então nós precisamos tomar cuidado e não cair na armadilha da civilização, né? Comer as coisas facilmente, né? Você compra aqueles pré-cozidos, coloca no micro-ondas, né? Você abre uma lata de feijoada, né? Você come uma salsicha, você toma um refrigerante, você come um fast food, você come doces, come açúcar. Tudo isso vai aumentando a sua chance de desenvolver doenças. Então, nós sabemos que o ideal é que a gente coma de forma adequada, mais verduras, mais legumes, mais frutas, né? O arroz integral, as leguminosas são fantásticas, né? Como feijão, grão de bico, ervilha, enfim. Nós já sabemos o que temos que fazer. Se manter sempre bem hidratado, tomar muita água ao longo do dia, isso é um segredo importante também para que se viva mais. Tá certo? Então, esse é o resumo da live Zonas Azuis, locais onde se vive mais e com muita saúde. Acompanhe a gente no projeto Sede. Inscrevam-se no nosso canal, Dr. Milton C. R. Medeiros. Até mais.